Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, voltei. Mais uma aula, né? A aula de hoje, nós vamos falar sobre dois capítulos, que são os capítulos 22 e 23, que vai continuar a nossa aula anterior de figuras de linguagem. Vocês vão lembrar que eu falei para vocês que figura de linguagem eram nossos últimos capítulos da apostila, e que é uma quantidade muito grande de figuras e que eu ia dividir, né, em duas aulas. Nós já fizemos a anterior, que foi os capítulos 20 e 21, e agora vamos fechar aí com os capítulos 22 e 23, ok? E qualquer dúvida é só me chamar. Lembrando, pessoal, tem que revisar essas figuras, tá? Porque senão vocês vão ficar muito confusos com as quantidades que vocês já viram e com as quantidades que vocês vão ver hoje. A de hoje é um pouco menos do que da aula anterior, mas mesmo assim tem bastante. Peguem a apostila e acompanhem por ela, porque tudo que eu tirei aqui, né, tá da nossa apostila. Faça as anotações. Então, vamos lá. Aqui, desculpa, vamos lá. Aqui tá assim, figuras de construção, porque elas são divididas em nome, mas de tudo trata de figuras de linguagem. As figuras de construções, para demarcar algum tipo de modificações intencional na estrutura sintática de um período, pela omissão, inversão ou repetição dos termos que o compõem, podemos lançar mão das figuras de sintaxe, também chamadas de figuras de construção. Que são elas? Estão aqui no quentinho, ó. Elipse, deixa eu tirar esse aqui para cá. Elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, anáfora e pleonasmo. Então, aqui eu tenho mais 6 figuras, né? Os nomes são meio esquisitinhos, são mais esquisitos do que os outros, mas não são tão difíceis não, tá? O pleonasmo, vocês vão achar super fácil. E aqui no polissíndeto e o assíndeto eu vou explicar a diferença, porque os nomes é bem parecido. Então, vamos lá, vamos ver separadamente. Então, falando aqui da primeira, que é a elipse. A elipse, para vocês, deixa eu pegar aqui a marca-texto, só para vocês entenderem, a elipse, ela trata-se de uma omissão intencional, ou seja, você vai omitir algo da frase, da oração, de propósito, com intenção, tá? De um ou mais termos em uma oração que podem ser facilmente identificados, seja pelos elementos gramaticais presentes no próprio enunciado, seja pelo próprio contexto. Olha aqui, botei 2 exemplos para vocês. No primeiro, na sala de aula, nenhum sinal dele. Olha só, sinal o quê? Enfim, o que tem aí? O que eu não entendi, professora? Então, olha só, na sala de aula, nenhum sinal dele. Quando eu falo nenhum sinal dele, que não havia nenhuma coisa, nenhum sinal. Dele o quê? Aí é continuação da frase, né? Pode ser dele referente à pessoa, pode ser dele referente a um objeto. Não é esse o que eu estou falando. Eu estou falando do termo que foi omitido na frase. Quando eu falo nenhum sinal dele, eu queria dizer que não havia nenhum sinal dele, né? Então, olha só, omissão dos termos não havia, na sala de aula não havia nenhum sinal dele. Então, ele quer dizer que na sala de aula não tinha nenhum sinal de alguma coisa, que nesse caso é dele, tá? Então, esse não havia, não ter ali na frase, eu consigo ver que está faltando, mas mesmo assim eu consigo entender a oração. Então, isso é a função da elipse. A elipse também é muito usada nesse caso aqui, ó. Tínhamos certeza de que algo havia acontecido. Então, quem é que tinha certeza? Não era nós? Né? Isso a gente viu lá no sujeito oculto, quando a gente aprendeu os tipos de sujeito. Então, todo sujeito oculto vai ser uma elipse. Por quê? Porque está omitindo um termo. Nesse caso, está omitindo nós, um pronome daí da frase. Né? Mas eu consigo saber quem é de que está se tratando. Está se tratando de nós? Nós tínhamos certeza de algo. Então, aqui, ó, na omissão do sujeito nós tínhamos certeza de algo, de que algo havia acontecido. Então, em cima, eu tirei o verbo. Embaixo, eu tirei o sujeito, nesse caso, o pronome nós. Tanto em um quanto o outro tem uma função de elipse, que é a função de omitir, né? Intencionalmente, propositalmente dentro do contexto, a qual eu consigo identificar o termo caso ele não esteja ali. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam, que vocês decorem que elipse ocorre em todos os tipos de sujeito oculto.
ok? E o zeugma? Zeugma consiste também na omissão de um termo. Mas como é que eu vou diferenciar, então, a elipse de zeugma, se as duas omite? Nesse fator aqui, ó. Mas se refere a uma expressão que já havia sido expressa anteriormente. Ou seja, na elipse ela está omitida, mas eu consigo identificar ela ali na frase. Já no zeugma, apesar disso acontecer, esse termo aí, ele já foi citado. Então, é como se eu não quisesse repetir aquele termo, tá bom? Olha aqui o exemplo. Eu já havia procurado em todo o primeiro andar. Iniciei a busca no segundo. No segundo o quê? No segundo andar, não é isso? Então, para eu não repetir o termo andar, para não ficar repetitivo, porque senão ia ficar assim. Eu já havia procurado em todo o primeiro andar, iniciei a busca no segundo andar. Não ia ficar um texto incoeso? Ia. Por que incoeso? Exatamente, nós já aprendemos isso, né? Quando a gente aprendeu coesão e incoerência. É um termo repetitivo. Nesse caso, eu fiz a omissão. Eu não substituí por outro termo, mas eu fiz a omissão. E eu consigo identificar que esse segundo se refere ao andar. Né? Então, como o andar já foi citado na primeira oração, quando eu omito ele na segunda oração, eu não vou ter uma elipse. Por quê? Porque a elipse ele não foi citado anteriormente, eu só consigo reconhecer, ao contrário do zeugma. O zeugma eu já citei, eu já falei, e aí eu escondi ele na segunda oração para não causar essa repetição de texto incoeso. Foi? Então, isso é muito importante que vocês consigam diferenciar a elipse do zeugma. Então, vamos lá. Falando agora de polissíndeto e assíndeto. Ó, síndeto, tá? A palavra síndeto, tanto aqui quanto aqui, vocês também já ouviram quando viram orações coordenadas. Se trata de conjunção. Então, vamos anotar aqui, eu vou botar vou escrever aqui do lado, ó, síndeto. Se trata de conjunção. Essa canetinha, não acredito que eu fiz isso. Vamos apagar então, né? Bora, caneta. Arrastinha. Isso aí. Agora vamos escrever de novo, né, Luana? Poxa. É porque essa canetinha aqui dos slides, ela não é boa quanto aquela que eu usava no outro programa. Parece até... Ah, gente. Vocês entenderam, né, que eu quis escrever conjunção aqui? Porque tá difícil. Então, vamos lá. Então, síndeto tem a ver de conjunção, conectivo. Então, tem tanto aqui no polissíndeto quanto aqui no assíndeto. Só que o A é um prefixo, esse aqui, ó, vou trocar até a cor da minha caneta, do meu marca-texto. O A, ele significa negação. O poli, ele significa muito. Então, o que eu tenho aí, né? No caso do polissíndeto, muitas conjunções. No caso do assíndeto, como A significa negação, nenhuma conjunção, tá? Então, vamos lá. Consiste na repetição de polissíndeto. Consiste na repetição de conectivos de forma a coordenar vários termos de uma oração. Ó, repetição. Isso quer dizer que é várias, porém da mesma conjunção, tá? Ó, e sorria, e pulava, e gesticulava até explodir em uma gargalhada, ó. E sorria, e pulava, e gesticulava. Então, eu repeti a conjunção e, né? Então, essa repetição se chama de polissíndeto. Muitas conjunções. Olha aqui no assíndeto. Ao contrário do que ocorre na figura anterior, aqui temos a supressão do conectivo. Isso quer dizer a omissão dessas conjunções. Ela falava alto, ele pedia silêncio. Ela não atendia, ele resmungava. Então, eu não quis botar aqui, ó, ela falava alto e ele pedia silêncio. E ela não atendia e ele resmungava. Então, para não ficar essa repetição do ó, eu substituí por vírgula, né? Vocês podem ver aqui, ó, vírgula aqui, ponto aqui, vírgula aqui, né? Então, eu não tive conjunção, eu suprimi, eu omiti. Okay? Então, essa é a diferença entre o polissíndeto e o assíndeto. O polissíndeto, pessoal, o que é mesmo? Isso aí, muitas conjunções, excesso de conjunções. Lembrando que é a mesma, tá? E no assíndeto, nenhuma conjunção, ok?
Então, vamos lá. Anáfora. Anáfora, você pode também ter o nome de repetição. Aluna, então eu posso gravar como repetição que é mais fácil? Poder até pode, mas você precisa saber que a repetição se fala da anáfora, tá? Porque se você tiver, por exemplo, uma questão de múltipla escolha e não tiver o termo repetição, tiver o termo anáfora, você não vai saber o que que é. Ah, então deixa eu decorar só anáfora. Mas e se tiver repetição e não tiver anáfora? Então você precisa saber que anáfora e repetição é a mesma coisa. O que nós vimos lá na outra aula sobre prosopopeia e personificação. E é a mesma coisa, você precisa saber que prosopopeia está se falando de personificação e vice-versa, tá? Então tá ali, ó, a anáfora consiste na repetição intencional, então isso é muito importante, ó, repetição intencional de uma palavra ou expressão no início de uma frase ou verso, se for poema, né? Então, isso que vocês precisam também entender. Essa repetição, ela vai ocorrer no início da frase ou do verso, tá? Aqui, ó. O riso era disfarce, o riso ocultava o choro, o riso escondia a dor. Então, olha aqui, ó. Vocês podem perceber que o riso iniciou a frase aqui, o riso iniciou outra frase aqui, ó. Aqui é ponto e vírgula, não é vírgula. E o riso iniciou a frase aqui. Então, essa repetição, é quem está enfatizando aí, né, a ideia do riso, está ocorrendo o quê? Através de uma anáfora, porque está se repetindo no início de uma oração, de uma frase, de um verso, tá? Qualquer que seja. Fácil, né? Pleonasmo é o mais fácil de todos. Pleonasmo diz assim, é o emprego de palavras redundantes para reforçar uma ideia. E, professor, o que é redundante? Na redundante é quando eu falo uma coisa e eu falo uma outra dando a mesma coisa, tipo subir para cima, descer para baixo, goteira no teto. Isso tudo é pleonasmo, né? Porque subir, eu preciso dizer que é para cima. Né? Quando eu falo que eu estou subindo, já é para cima. Então, quando as pessoas falam subir para cima, descer para baixo, isso tudo é um pleonasmo. Mesma coisa de goteira no teto. Goteira só pode dar no teto. Então, isso é um pleonasmo. Hemorragia de sangue. A hemorragia ela já é de sangue. Então, isso tudo é um pleonasmo. Aí aqui tem exemplo. Ria um riso nervoso. Então, esse ria e riso se trata da mesma coisa. Isso é um pleonasmo. E aqui ficou a mesma cor. Chorava um choro sentido. Então, chorava e choro é a mesma coisa. Então, isso tudo é um pleonasmo, viu? É muito fácil. Agora vamos falar sobre as figuras de sonoridade. Sonoridade vem de som, tá? Então eles dizem aqui, ó, elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição de sons. Então, nós temos, na verdade, são 4 que aqui a gente colou a apostila mostra 3 para vocês, então é com essas que a gente vai trabalhar. A primeira é a onomatopeia, essa aqui é muito fácil, que se trata de sons, barulhos, muito usado em histórias em quadrinhos, como um recurso de expressão por meio do qual se busca reproduzir determinado som ou ruído. Tá aqui, ó, som ou ruído. Ó, de repente, aquele estrondo, bum, reprodução de um forte barulho. Então, esse bum aí é uma onomatopeia. Barulhos de sons de animais, ó, au, au, miau, toque-toque, né? Barulho de porta, blim-blom, de campainha. É muito usado em história em quadrinho. São as onomatopeias. Agora eu tenho aqui a assonância. Olha, o nome é bem difícil, mas ele é fácil. Ó, a assonância é repetição constante, olha o termo repetição de novo aí, ó, de um mesmo som vocálico. Vocálico é vogal, tá? Ó, qual é a intenção de provocar determinado estilo? Então, quando eu digo que eu repito vogais, fazendo uma intenção proposital aí, é uma assonância. Olha aqui, ó. Na messe que enlourece, estremece, esquermece. Então, essa repetição do E, né, que ó, tem aqui, ó, tem o E aqui, tem o E aqui, 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 aqui. Ai, viu esse? Aqui, aqui. Olha quantos E's eu tenho nessas palavras. Então, essa repetição dessas vogais vai se chamar assonância. Ah, professor, se tiver 2 palavras, 3 lá com A, com E, mas tem que fazer essa sonoridade, essa intenção aí de sentido, tá vendo? Na messe que enlourece, estremece, quermesse.
Então, é uma coisa proposital, né? Você vê que é diferente, né? Aqui, ó. Vou-me embora agora para a casa da Aurora. Então, esse O e esse A, ó, são palavras, né? Com fonemas, nesse caso, vocálicos, que fazem a diferença no sentido da frase. Até na hora de a gente falar, eu vou-me embora agora para a casa da Aurora. Tá vendo? A repetição do O e do A faz esse problemático na frase, né? Então, isso dá o nome de assonância. Então, cuidado para não confundir, pessoal, com a aliteração. Por quê? A aliteração já é a repetição das consoantes, ó, a repetição propositada do som das consoantes. Então, na assonância é vogal e na aliteração é consoante. Ó, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves em suaves. Então, essa repetição do S, tem muitos S's aqui, é proposital. E olha que na apostila de vocês ainda tem mais, acho que 2 ou 3 versozinhos. Eu que cortei para poder colocar outro exemplo. Mas tinha mais S's ainda. Outro exemplo aqui, ó. Para mim tem de ser bom, bonito e barato. Tá vendo? Esse bom, bonito e barato, essa repetição da consoante B, né? Também causa. Vocês podem ver que é menos, só que só tem 3, aqui tem mais. Ah, professora, pode ser assim? O negócio é vocês, quando lerem, sentirem, né? Essa intenção do autor. Ó, para mim tem de ser bom, bonito e barato. Esse bom, bonito e barato, BBB, né? É que vai fazer a minha aliteração. Portanto, vamos produzir páginas 370, 372, 383 a 385, e aí a gente fecha a nossa apostila 3, né? Para daqui a pouco a gente começar a apostila 4, mas vamos treinar essas figuras de linguagem para não ficar perdido pelo meio do caminho, tá, pessoal? Então, um grande beijo. E eu volto com mais uma aula. Tchau!